Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Mais uma alta dos combustíveis. Petrobras autoriza reajuste nos preços do diesel e gasolina. O diesel teve um maior aumento, 14,2%. E você vai ver também. A repercussão política dessa decisão. O presidente Jair Bolsonaro disse por rede social que a Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Já o líder da Câmara, Arthur Lira, falou que o presidente da estatal precisa renunciar imediatamente. Uma família foi atropelada quando voltava para casa na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, o motorista tinha bebido momentos antes do acidente. A mãe levava o bebê de 2 meses nesse carrinho. Já o pai estava com outro filho de 1 ano no colo. Os 4 foram atropelados na calçada quando voltavam para casa ontem à noite. Os objetos das vítimas ficaram espalhados pelo local. O acidente ocorreu nessa rua de Guaianazes, na zona leste da capital paulista. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle do carro e invadiu a calçada, atingindo a família. Socorridos pelos bombeiros, eles foram levados ao hospital com diversos ferimentos. O motorista de 32 anos, que não tem habilitação, foi detido e passou a noite na delegacia. Ele teria admitido que bebeu pouco antes do acidente. No interior do veículo, os policiais encontraram algumas latas de cerveja. Hoje ele passou por audiência de custódia e foi liberado após o pagamento de fiança no valor de R$2.000. O caso foi registrado como tentativa de homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. O hospital não divulgou o estado de saúde das vítimas. Na madrugada desta sexta-feira, a Polícia Federal prendeu em flagrante um homem de 30 anos que transportava 51 pistolas e diversos carregadores. Tudo isso dentro do tanque de combustível de um carro. A abordagem, realizada pela Delegacia de Repressão a Drogas do Rio de Janeiro, ocorreu na rodovia Presidente Dutra, na região de Piraí, e contou com o apoio dos cães farejadores para localizar o material. O preso responderá pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo e pode chegar a 12 anos de prisão. Bom, a Petrobras anunciou hoje um novo reajuste nos preços dos combustíveis e essa decisão repercutiu muito. Líderes dos 3 poderes já se posicionaram sobre esse assunto. Teve alta no dólar, queda nas ações da estatal. Eu vou agora conversar com Tony Vendramini, nosso repórter ao vivo, que tem as atualizações para a gente. Aliás, Tony, 3º aumento da gasolina, 5º do diesel. Como é que fica agora? Quais são as atualizações? Boa noite. Pois é, Érica, boa noite, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. A Petrobras explicou que é preciso buscar convergência com preços de mercado quando há uma mudança estrutural no patamar de preços globais. Segundo a companhia, isso é o que garante o suprimento do mercado brasileiro sem risco de desabastecimento pelos diversos atores, importadores, distribuidores e outros produtores como a própria Petrobras. Esses novos preços na refinaria começam a valer já a partir de amanhã. Vamos ver na reportagem. O novo aumento dos combustíveis pegou Alexandre de surpresa. Ele trabalha com o carro fazendo o transporte de turistas e vê a cada reajuste mais dificuldades para seguir com o serviço. Ou você faz manutenção de carro ou você leva o seu sustento para casa. Então o lucro não está entrando. Você passa o dia todo trabalhando, quem trabalha com aplicativo, e no final das contas, muitas das vezes você está pagando para trabalhar, para carregar os passageiros. A Petrobras anunciou que o preço da gasolina na refinaria vai passar de R$ 3,86 para R$ 4,06, um aumento de 5,18%. É a primeira alta em 99 dias. O último reajuste, em março, foi ainda mais pesado para o consumidor, 18,7%. Neste posto, o litro da gasolina comum hoje quase chegava aos R$ 8,00. Não sei onde é que a gente vai parar, né? Porque a gasolina em menos de 3, 4 meses ela disparou e fica complicado. Eu já pensei até de passar o carro e ficar sem carro, porque tá muito caro. O diesel também vai ficar mais caro. O preço na refinaria vai saltar de R$ 4,91 para R$ 5,61. Reajuste ainda maior, de 14,25%. Por causa dos sucessivos aumentos, Márcio já pensa em largar o caminhão. Com esse desconto todo aí no óleo, no GNV com carro de passeio, fica difícil, tá crítico. Os novos preços já entram em vigor amanhã.
Em nota, a Petrobras explicou que a empresa tem buscado um equilíbrio com o mercado global, fazendo reajustes com intervalos maiores, mas ressaltou que o setor energético vive uma situação desafiadora por causa do conflito na Ucrânia e da aceleração da recuperação econômica mundial no segundo semestre do ano passado. O novo reajuste já vai afetar os preços do frete da transportadora de Denilson, que não vê outra alternativa a não ser cobrar mais caro. Daqui a pouco você está trabalhando em troca de dinheiro. Está pagando para trabalhar, porque como é que a gente vai continuar trabalhando desse jeito? Fica difícil, muito difícil. Infelizmente tem que repassar para o cliente. E o cliente normalmente ele não aceita. E o anúncio de aumento no preço dos combustíveis repercutiu em Brasília. Vamos então até a capital federal, porque o repórter Igor Damasceno tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite para você, Igor. Como o assunto está repercutindo aí em Brasília? Oi, Augusto, boa noite a você, a Érica, também a todos que nos acompanham. Olha, logo depois do anúncio desse reajuste, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai convocar uma reunião com os líderes de bancada na segunda-feira e cobrar uma explicação do Conselho de Administração da Petrobras sobre esse novo aumento. No Poder Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou que a estatal entregue ao STF um documento que justifique a formação de preços dos combustíveis nos últimos 60 dias. O material deve ficar sob sigilo. Já no Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro e parte de seus ministros criticaram esse novo reajuste e acusaram o Conselho de Administração de impedir que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, viabilize uma nova troca na presidência da empresa para tentar reverter esse consecutivo aumento no preço dos combustíveis. Bolsonaro disse ainda que articula no Congresso Nacional a abertura de uma CPI. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem completa que você confere agora. O presidente Jair Bolsonaro classificou como traição aos brasileiros o anúncio de aumento do preço da gasolina e do diesel feito pela Petrobras. O reajuste é válido a partir de amanhã e foi executado pelo Conselho de Administração da empresa, logo depois de Bolsonaro pedir para que os valores não sofressem alterações. Por conta disso, em viagem ao Rio Grande do Norte, Bolsonaro disse durante entrevista a uma rádio local que pretende articular uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional para investigar os diretores da Petrobras. Porque nós queremos saber se tem algo errado, né, nessa conduta deles, porque é inconcebível se conceder um reajuste com combustível lá em cima e com os lucros exorbitantes que a Petrobras está tendo. Só no primeiro trimestre desse ano lucrou 44 bilhões de reais. E você tem como reduzir essa margem de lucro, porque está previsto na lei das estatais que ela tem que ter um fim social. E ela não se preocupa com o social. A Federação Única dos Petroleiros, órgão ligado à estatal, também criticou a política de paridade de importação. Isso significa que os aumentos são baseados em valores internacionais, algo que, segundo a entidade, não é necessário, já que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo e pode gerar e distribuir combustíveis com valores baseados na moeda brasileira e não na moeda americana. Este economista ressalta que a política de preços pode ser alterada no consenso entre o Conselho Administrativo e o governo federal, que é acionista majoritário da estatal. Segundo ele, enquanto isso não acontecer, os brasileiros vão continuar pagando mais pelos combustíveis, mesmo se Bolsonaro sancionar a lei que limita o ICMS em 17%, aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional. Porque você vai ter um aumento na refinaria, esse aumento vai ser repassado e provavelmente vai cobrir esses descontos com relação ao imposto. O anúncio de reajuste repercutiu entre as autoridades em Brasília. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o presidente da Petrobras precisa renunciar ao cargo porque ele trabalha contra o povo brasileiro. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, disse que os lucros da estatal devem ser divididos por meio de uma conta de estabilização. O governador de São Paulo também se pronunciou. Rodrigo Garcia disse que o novo aumento é um deboche. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou o dia em queda de 2,9% aos 99.824 pontos, menor patamar desde novembro de 2020. E a principal causa foi a queda das ações da Petrobras. Os papéis declinaram mais de 7% com o anúncio desse aumento da gasolina e do diesel também a partir de amanhã. O Rede TV News faz uma rápida pausa de apenas 30 segundos. A gente volta já já.
O caso Bruno e Dom. A Polícia Federal continua com as investigações das mortes na Amazônia e descartou a participação de um mandante dos crimes. As buscas pela embarcação usada por Bruno Araújo e Dom Phillips continuam na região do rio Itaquaí, onde o barco foi afundado pelos criminosos. Indígenas locais auxiliam os trabalhos. Segundo o Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal, além dos irmãos Amarildo e Ozenei, que estão presos e confessaram os assassinatos, outras pessoas teriam participado do crime, mas não de maneira direta. As investigações apontam que os executores teriam agido sozinhos, sem a participação de um mandante ou de uma organização criminosa. Com o avanço das diligências, novas prisões devem ocorrer nos próximos dias. Temos muito a fazer ainda no inquérito policial para coletar seguramente os indícios de autoria, prova da materialidade. Estivemos pessoalmente lá fazendo perícia no local, nas lanchas, e hoje nós podemos dizer para vocês que um grande passo foi dado na resolução desse caso. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari contesta a versão da polícia de que não houve mandante. Diz que desde o ano passado enviou ofícios às autoridades indicando a atuação de uma quadrilha de pescadores e caçadores vinculada a narcotraficantes que utiliza o território dos índios. Os restos mortais do jornalista inglês Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo chegaram ontem ao Instituto de Criminalística de Brasília. Exame de arcada dentária já revelou que um dos corpos é do jornalista Dom Phillips. A informação foi confirmada pela Polícia Federal. O processo de identificação deve terminar na próxima semana. É o trabalho que vai ser realizado pela perícia a partir de agora. Ela vai descobrir, então, a causa da morte, as circunstâncias do crime, obviamente aliado com a investigação que ainda está em andamento, em caráter sigiloso. Sobre as amostras coletadas no barco de Amarildo, a perícia excluiu a possibilidade de serem de Dom Phillips. Em relação a Bruno, a análise foi inconclusiva e novos exames serão feitos. O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Araújo estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho, na terra indígena Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no Amazonas. Os restos mortais foram encontrados na última quarta-feira, dia 15, no local apontado por Amarildo, um dos assassinos confessos. Bom, o governo federal fez um balanço para divulgar o trabalho dos policiais federais e também dos militares nas buscas por Dom Phillips e Bruno Araújo. Eu vou voltar a falar com o Igor Damasceno lá em Brasília, porque ele teve acesso a esse balanço. É isso, Igor? Boa noite mais uma vez. É isso, Érica. O governo federal mobilizou um esquema de buscas por meios terrestre, aéreo e pelos rios ali da região. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, 302 militares das Forças Armadas participaram da operação e das 2 prisões efetuadas até o momento. Parte da equipe continua no Vale do Javari, atrás de outros 3 investigados. Por meio terrestre, 3 viaturas, 150 militares do Exército, 68 agentes da Força Nacional e 50 policiais federais percorreram mais de 26 quilômetros quadrados. Além disso, 14 servidores da FUNAI, que conhecem bem a região, ajudaram na ação. Pelo rio Itaquaí, 20 militares da Marinha utilizaram 8 embarcações por 32 quilômetros. 2 helicópteros e drones fizeram o trabalho aéreo. A operação começou a dar resultados 2 dias depois do desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo desaparecerem. O primeiro suspeito, Amarildo da Costa Oliveira, foi preso no dia 7 de junho. O irmão dele, Ozenei da Costa Oliveira, foi detido 6 dias depois. Vale destacar que as investigações continuam tanto na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília, quanto na região do Vale do Javari. Volto com vocês. Obrigado, Igor. E agora, olha esse flagrante. Em Boituva, no interior de São Paulo, um homem encapuzado invadiu uma padaria com uma arma em punho. Clientes e funcionários ficaram em pânico. Uma mulher e uma criança conseguiram fugir. As imagens não mostram, mas um empregado foi agredido com uma coronhada. Segundo a polícia, o criminoso fugiu com R$300 retirados do caixa e celulares. Até agora, ele não foi identificado.
E a falta de segurança no centro de São Paulo está deixando aí os donos de bares e restaurantes bem preocupados. Nesse ano houve um aumento de roubos e furtos ali na região, afastando muitos clientes. Em uma das esquinas mais famosas do centro de São Paulo, o medo prevalece nos bares e restaurantes. É muito tenso porque poderia ser legal, né? Mas enfim, a gente vem, corre o risco, porque tem muita coisa legal, muito restaurante bom, muita bar bacana, né? Tem muita cultura, enfim, é uma pena. Tem que ser revitalizado urgente, né? Os criminosos não descansam e circulam pelas principais ruas em busca de turistas e clientes distraídos, como conta o gerente de um bar que não quer ser identificado. Toda hora os moleques da bicicleta passam e levam mesmo o celular das pessoas que estão ali distraídas, né? Isso acontece a todo momento, todos os dias, especialmente depois das 6 da tarde. Desde a reabertura dos estabelecimentos, com o fim das restrições por causa da pandemia, ele teve que reforçar o número de seguranças nos arredores do bar para proteger os clientes. A gente tem segurança reforçada. A gente gostaria que outros lugares também fizessem o mesmo, né? Porque aí um ajuda o outro. Mas com relação aqui, a gente tem que cuidar de segurança de forma privada, para que não aconteça, porque senão os clientes são abordados aqui na porta do estabelecimento. Aqui na região central, o número de furtos e roubos de celulares cresceu mais de 100% no primeiro trimestre deste ano, quando a gente compara com o mesmo período de 2021, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública. Nessa área, os crimes estão concentrados à noite, depois das 6, 7 horas, com o aumento da circulação de pessoas pelas ruas. E os alvos dos bandidos geralmente são os clientes de bares e restaurantes. Com a dispersão da Cracolândia, também houve o aumento de pessoas em situação de rua circulando pelos bairros do centro. Em média, 20 pessoas são vítimas dos criminosos por dia. Eu não me sinto segura, eu tô tensa aqui, mas como eu tô querendo tirar fotografia, então eu tô arriscando, mas eu sei que não é seguro. Esse bar foi inaugurado há 4 anos e ele fica em um dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo e bem embaixo do Teatro Municipal. E para chegar até aqui, é preciso pegar esse lance de escadas. Elas que levam até a entrada principal do bar, que fica na saída lateral do Teatro Municipal. O problema é que aqui houve o aumento da criminalidade. A gente teve alguns casos de furto, né, de celulares de clientes nossos, e como os casos foram aumentando muito, isso começou a repercutir para a gente como um alerta dos nossos clientes mesmo, tá acontecendo isso, fui assaltado aí próximo. O jeito foi contratar mais seguranças. A gente adotou a política de ter mais seguranças na calçada e também um segurança que fica parado no estacionamento mais próximo. Assim as pessoas param aqui na frente, perguntam onde é o estacionamento e sempre tem um segurança lá que pode acompanhar elas para o bar. Não me sinto segura. Ando por aqui, acho lindo, mas fico um pouco com medo, com receio. Bom, a inflação na zona do euro ficou em 8,1% no mês de maio, 4 vezes a meta do Banco Central Europeu, que é de 2% ao mês. A escassez de muitos produtos e commodities também por causa da pandemia, além do aumento no preço da energia em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia, determinaram essa escalada dos preços em todo o bloco formado por 19 países. Para conter o índice, a direção do BCE já avisou que deve aumentar os juros da economia em 0,25% no mês, entre os meses de julho e setembro. Uma feira em Belo Horizonte atrai compradores de diversas partes do país e do exterior. É a Mega Leite, exposição do agronegócio leiteiro, que deve movimentar milhões até amanhã. Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil. A atração aqui não poderia ser outra. E elas recebem tratamento VIP. Toma banho com shampoo, come ração balanceada, feno, silo e ração total. O maior torneio de pecuária leiteira do Brasil reúne em Belo Horizonte as principais raças do país. São mais de 2.000 animais e uma previsão de negócios de cerca de 30 milhões de reais. É a oportunidade que tem de todos os produtores, de todos os envolvidos na cadeia retomar os seus negócios e, como todos vocês sabem, o agro sempre esteve muito ativo e responsável na retomada da nossa economia. E o que não falta por aqui é animal premiado.
A Jussara tem apenas 9 meses e foi vice-campeã na categoria Bezerro Júnior. Arqueamento de costela, limpeza de passagem, óleo muito racial dela, cabeça, é uma bezerra refinada. Primeira pista dela, né? A gente trouxe ela a primeira vez aqui, ela já entrou, ela ficou em segundo lugar na categoria dela. O torneio leiteiro é uma das principais atrações do evento. Nos leilões, os animais chegam a ser arrematados por R$100 mil. A Tiffany, da raça Gir Leiteiro, é uma das estrelas entre os compradores. Ela tem uma produção de mais de 10 mil quilos de leite na sua lactação. Então é uma doadora diferenciada pela produção e pela conformação. Aqui em Minas, o leite também ajuda a manter a fama da nossa culinária. E por aqui sobram delícias e sabores. São queijos e doces de dar água na boca. Temos aqui um queijo extra maturado com 10 meses de maturação. Ele vai ter um sabor bem picante, bem intenso. Temos um queijo defumado, então ele é muito cremoso, bem suave. Maravilhoso, cada um melhor que o outro, sabores diferentes. Não, dá vontade de comer tudo, de tão bom que ele. Servido? O programa Opinião no Ar, aqui da Rede TV, ganhou um prêmio. Levou por votação online o troféu Imprensa do SBT como melhor programa jornalístico do ano de 2021. Então, parabéns aí aos apresentadores Luiz Ernesto Lacombe, Amanda Klein, Silvio Navarro e a toda a equipe de jornalismo da Rede TV, comandada pelo superintendente Franz Vassek. E agora é hora do sorteio da Loto Fácil. A gente volta já já. Rede TV News de volta com o esporte. Olha, depois da goleada do Palmeiras por 4-2 diante do Atlético Goianiense na noite de ontem, pelo Brasileiro, o técnico Jorginho soltou o verbo contra o treinador Abel Ferreira. Olha só. Jorginho afirmou que Abel Ferreira desrespeita o Brasil e os árbitros do país. O treinador ele tem feito um grande trabalho, está de parabéns por ser bicampeão da Libertadores, tem feito um trabalho maravilhoso, mas o respeito tem que existir comigo, com a minha equipe, com o árbitro. Você bater palma para o árbitro, está querendo literalmente sacanear ele, né? Então é uma coisa que me revolta como treinador, como brasileiro, porque vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país, os nossos árbitros, né, dizendo que ele é cego, xingou ele de tudo quanto é nome e nada aconteceu, mas tudo bem. O Palmeiras divulgou uma nota de repúdio às falas de Jorginho. Diz que o conteúdo é de cunho xenófobo. O clube falou ainda que não tolera declarações preconceituosas que incitem aversão a estrangeiros. Olha, no começo do jornal nós demos uma reportagem sobre o aumento da violência na região central da capital paulista, principalmente com a dispersão da Cracolândia. A Secretaria de Segurança Pública respondeu agora há pouco que está atenta aos indicadores criminais e realiza ações específicas para reforçar o policiamento em toda a cidade, inclusive com trabalho de inteligência para identificar os traficantes na região. Bom, Rede TV News fica por aqui. Um excelente fim de semana para cada um de vocês. E amanhã o jornal é às 21h30, só lembrando, semana que vem, 19h30. Uma boa noite para você, obrigado pela sua audiência e aproveite aí o restinho de feriado. Até amanhã.